Olá! Usar a literatura infantil para despertar a paixão pela história. A proposta é do escritor Jura Arruda, nosso entrevistado de hoje. Seu personagem, Fritz, um sapo inquieto, é quem conta o surgimento de Joinville. Mas, além disto, Jura escreve para teatro e organiza movimentos culturais em sua cidade, como nos conta em nossa conversa. Na Dica de Leituras, reflexões sobre nossas letras, a gente analisa escritores brasileiros do século XX, de Nelly Novaes Coelho, e Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudos, de Rinaldo de Fernandes. Agora a gente conversa com Jura Arruda. Jura, bom, vamos falar... Você faz parte de uma confraria aqui em Joinville, que é uma confraria de escritores. Quer dizer, como é que funciona isso? O que vem a ser, a rigor, essa confraria? A confraria do escritor, ela existe há 2 anos. Foi idealizada por uma poeta local, a Rita de Cássia Alves, que conversou comigo um dia num café e falou: caramba, a gente precisa se reunir, precisa reunir os escritores. E isso aconteceu, acho que uns 3 ou 4 meses depois. E a confraria, ela tem o objetivo, primeiro, de reunir os escritores, dos seus pares se reconhecerem, e segundo, de aproximar o escritor do leitor. E acho que isso, nesses 2 anos, a gente tem conseguido fazer com alguma qualidade, essa aproximação. Agora, quer dizer, como é que se dá esse trabalho? Quer dizer, vocês, enfim, se reúnem, aí como é que há debates, há leitura um dos livros do outro, trocam informações. Como é o mecanismo mesmo? Eu costumo brincar com o pessoal que as nossas reuniões de confraria parecem mais com reunião de associação, porque a gente está sempre discutindo um projeto ou outro, e a gente se reúne aos sábados, uma vez por mês, na parte da manhã, na Biblioteca Municipal aqui de Joinville, que é uma grande parceira e ajuda a coordenar esse projeto, e a gente troca ideias a respeito de projetos, de viabilidade, de encontro com o leitor. Então, é uma palestra, abertura nas escolas, é uma parceria com uma livraria, né? A gente conquistou espaços em livrarias muito bons, conseguimos reunir mais de 100 escritores publicados, né? A cidade não sabia que tinha isso, e hoje a gente pode mostrar isso. Uma outra conquista foi nós temos hoje no jornal aqui da cidade uma página aos sábados que é nossa, para nós publicarmos os nossos autores, né? Sem restrição, assim, é um espaço dado muito, muito bom, né? Porque você ter todo sábado uma página de jornal, imagina quanto custaria isso. Agora, há uma coisa interessante, pelo menos na cena nacional. A literatura de Santa Catarina como um todo, ela não é conhecida, pelo menos, ela não tem uma divulgação. Salvo engano, os autores daqui que a gente conhece mais próximos, né, são o Salim Miguel, a Aglaé, que é a esposa dele. Enfim, o que é essa literatura? Quer dizer, como é essa literatura? Eu acho que Santa Catarina... não vou falar de Santa Catarina, eu vou falar de Joinville, que é o meu métier, eu conheço melhor. Joinville, ele tem um problema de autoestima. O joinvilense tem um problema de autoestima. Enquanto os baianos fazem da sua cultura uma grande paixão, aqui o que vem de fora parece ser melhor. Isso tem sido trabalhado no decorrer do tempo, e há uns 6 anos mais ou menos, com a instituição do SINDEC, que é o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, onde acontece anualmente editais de apoio à cultura, o joinvilense começou a sair e se mostrar. E a literatura joinvilense também deu esse passo. Apesar de termos escritores como Davi Gonçalves, Milton Maciel, a própria Rita, o Alcides Busque não é daqui, mas que tem um trabalho em Joinville muito bom. Esses escritores já estão há mais tempo na estrada e, de alguma forma, eles conseguiram o seu espaço. Mas concordo com você, não é um espaço muito
muito de destaque, não. Santa Catarina ainda carece de destaque. Acho que tem bons escritores para isso. E acho que passa muito pela mecânica, pelo apoio do Estado mesmo, né? Porque a gente sabe, um escritor ele sobrevive de literatura quando? Quando ele faz palestras, quando ele tem um livro que por acaso extrapolou, foi para o cinema. Senão, ele tem que arranjar outro meio. Talvez em Joinville, o Davi Gonçalves seja o escritor que vive da escrita. Apesar de que também, não dá para dizer assim com toda certeza, porque ele dá palestras, né? Ele é palestrante acima de tudo. Então, eu acho que Santa Catarina está começando, primeiro, está começando a se reconhecer, a entender que pode produzir literatura. Né? Segundo, está vendo as portas se abrirem. Né? Acho que hoje o cenário da literatura no Brasil acho que é melhor do que era há alguns anos, apesar do advento da internet, de tudo que veio, que julgavam que ia destruir a literatura, eu acho que não vai. E aos poucos acho que Joinville vai conseguindo, e Santa Catarina conseguindo se estabelecer no cenário nacional. Parece que com a internet as pessoas estão lendo mais do que normalmente. E esse mito de que o jovem não lê vem desde Homero. Homero já dizia que os jovens não liam. Então isso aí também é uma certa mitologia em torno disso. Agora, bom, sua literatura, né? Você faz uma literatura infanto-juvenil também, mas você é meio que polígrafo, né? Você joga nas 11, né? Quer dizer, como é a sua literatura? Bom, a minha estreia foi na literatura infantil, que é uma linguagem que eu gosto, que eu domino, acho que com mais facilidade. Para mim é muito fácil escrever sobre literatura infantil. E estreiei com esse livro que você tem nas mãos, né, que é o Fritz. Estou partindo para o segundo livro, que é Um Infanto Juvenil, que é uma história que se passa no sertão nordestino. E escrevo, a literatura adulta tenho feito até agora para o teatro e para cinema, para vídeo, né? Então, eu tenho alguns trabalhos de curta-metragem, porque aí eu acabo também dirigindo, multimídia total, assim. Tenho composições minhas, tem música minha que já foi gravada também. Então, precisa contar uma história, essa história precisa de palavras, eu estou envolvido, né? Mas a literatura infantil é o que me deu espaço para crescer na cidade como escritor, ter algum reconhecimento. E agora as minhas peças também, porque eu tenho 9 peças montadas em Joinville. Mas este ano aconteceu assim, que eu tenho uma peça que está há 5 anos em cartaz, é recorde aqui na cidade, uma peça que está há esse tempo em cartaz. Tem uma que estreou agora em dezembro e outra que estreia em maio. Então acabou que elas ficaram todas muito próximas e parece que isso dá um volume, né? E aí eu passei a ser conhecido também como dramaturgo. Agora, é interessante, porque o Fritz, né, que é a história de um sapo que queria ser príncipe, ele de certa forma não, o livro transita pela história de Joinville, né, quer dizer, é um diálogo com a história de Joinville. Mas você agora vai escrever sobre o sertão nordestino, qual é a identificação entre uma e outra coisa? Olha, eu acho que tem uma frase, né, que diz, haja localmente, pense... Pinte a sua aldeia que pintará o universo e tal, que é a coisa do Tolstói. Do Tolstói, isso. Inclusive essa frase eu tenho ela anotada. Se ele diz, pinte bem a sua aldeia. Pinte bem. A ideia do Fritz era assim, é uma ideia audaciosa. Eu pensei, eu vou colocar, o pano de fundo vai ser a colonização da cidade que se deu em 1850, aproximadamente. Mas eu vou pintar ela com o lúdico. Eu quero apresentar para as crianças. Porque a criança que lê esse livro, e que a professora souber trabalhar com ele, quando ela chegar num texto mais duro, mais aquele histórico, cheio de dados, talvez ela tenha uma pequena lembrança, que ela nem vai lembrar, mas tenha um sentimento de carinho pela história da cidade, do estado. E talvez isso faça com que ela estude com mais atenção e valorize. Então, como eu te falei, ousado pra caramba você pensar que um livro infantil pode gerar historiadores na cidade, né?
mas foi com esse intuito, sem falsa modéstia, que eu fiz. Sobre esse trabalho no sertão, eu vivi em São Paulo, né, muito tempo. Então, o bairro era um bairro novo, em Guarulhos, e eu convivia com nordestinos. Então, eu tenho uma identificação. Eu fui para Alagoas no final do ano retrasado, e eu liguei para minha mãe e falei assim, eu estou me sentindo em casa. Porque aí ela falou, mas é claro, moravam alagoanos de todos os lados da nossa casa. Então eu tenho também uma afinidade com isso, mas a proposta surgiu de um projeto de um amigo aqui da cidade, que constrói escolas e bibliotecas em cidades com dificuldade educacional, né? E ele vende camisetas. Então, a partir de tantas camisetas, ele consegue construir uma escola com 2 salas, com uma biblioteca, com banheiro e tal. E aí eu fui conversar com ele, fui comprar uma das camisas e ofereci o livro. Falei, olha, se você quiser pôr esse livro no seu pacote e vender, eu te faço uma doação de tantos exemplares. E na conversa a gente pensou, poxa, o sapo ele é do Brejo, a gente está falando de sertão. Será que não tinha que ser alguma coisa mais apropriada? Apesar de que eu não vejo problema nenhuma da literatura do sul e para o norte e vice-versa, né? Acho até rico. Mas a gente decidiu fazer uma história sobre o sertão nordestino. E aí eu busquei toda a minha vivência, toda a história. Tenho amigos aqui em Joinville nordestinos, tanto do Ceará quanto de Pernambuco, do Pará. E aí eles me ajudaram um pouco na linguagem, nos termos que eu ia usando, e saiu uma história. A questão do seu teatro, me parece que a carreira começa de maneira meio que acidental, né? Quer dizer, como é que foi essa história? No começo eu escrevia esquetes para bares, eu escrevia com um amigo meu e nós apresentávamos em bares. Aí depois eu resolvi sair do banco, eu era bancário, resolvi sair para montar teatro infantil. Eu quero viver de teatro e o teatro infantil pode gerar isso, desde que eu venda para as escolas. E aí eu fiz, durante 2 anos, eu fiz esse trabalho. Mas aí em 2006 aconteceu de um conhecido meu, que é diretor de teatro, me chamar. Inclusive é o diretor de 2 das peças minhas que eu te falei agora há pouco, que estão em cartaz. Ele me chamou e falou assim, eu tenho um grupo de aposentadas e pensionistas, são 7 mulheres. A gente tem trabalhado textos do Arthur de Azevedo, textos antigos, e elas querem fazer coisa nova. Então preciso de um texto novo. Você não quer fazer pra gente? Eu falei, vamos lá. Eu fui conversar com elas. E a conversa foi muito bacana, porque eu sentei com um papel, elas me mostraram o trabalho delas, que elas tinham feito com o Arthur de Azevedo e tal, e eu fui anotando características, nome e característica de cada uma delas. E a partir disso, eu criei uma peça. Perguntei para elas sobre o que vocês querem falar. Que tipo de personagem vocês gostariam de fazer? E elas um pouco ainda indecisas e com medo do que falar, aos poucos foram se abrindo e a gente chegou numa história de uma personagem que é a Eulália. O nome da peça é Uma Festa para Eulália. A Eulália está se aposentando e acha que a aposentadoria é a morte, ela não se vê sem trabalho. E as amigas resolvem fazer uma festa para ela, para animá-la e tal. E tentam o tempo todo, durante o dia, que é o último dia de trabalho dela, elas tentam fazê-la ficar animada com a possibilidade de ter os dias livres, né? E assim vai a história. Acontece que uma das personagens, ela tem um mal de Alzheimer, e ela recebe uma ligação super importante, e ela passa de forma errada, cria um caos, a festa vira um velório, e assim vai a história até o encerramento, que acaba sendo bem alto astral. E o grande barato disso, né, Maurício, é que elas estão no palco representando uma peça que fala da vida não se acabar com a idade, que você ainda pode construir as coisas, e ao mesmo tempo elas estão no palco fazendo exatamente isso, fazendo teatro. E contando das suas próprias experiências, né? Agora, como é essa história de você escrever relativamente sobre encomenda, né? Quer dizer, porque as pessoas meio que encomendam o texto e tal, né? Quer dizer, como é esse trabalho? Eu acho que eu dou uma sorte danada, porque eu sou muito indisciplinado.
Eu tenho projetos iniciados, alguns terminados. O Fritz foi um que eu comecei e terminei. Mas eu, durante muito tempo, eu ia deixando de lado. Tinha coisa mais importante para fazer e eu ia deixando. Não era a atividade principal. E eu estou tentando transformar isso numa atividade principal. Então, o que acontece? Se essas encomendas não viessem, talvez eu não tivesse feito os trabalhos que eu fiz. E foi engraçado, porque a única coisa que eu sei que eu fazia, que eu falei assim, não, eu tenho que fazer, é que há 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, eu criei um blog para colocar crônicas, para colocar textos. Eu falei assim, eu preciso me disciplinar a escrever pelo menos uma vez por semana. E a partir desse blog, e aí eu pegava e mandava por e-mail para os meus conhecidos. Como eu fazia jornalismo, acabou que a minha turma do jornalismo entrou para os veículos de comunicação. E uma vez um jornal precisava de um cronista, e um desses meus amigos falou, não, o Jura ele escreve, porque ele me manda crônica toda semana. E aí eu comecei a escrever. E acho que, para o jornal, e eu acho que isso fez com que as pessoas falassem, não, o Jura escreve, o Jura escreve, o Jura escreve. E como eu fazia teatro também, as pessoas me conheciam e tal, acabou que eu fiquei... As pessoas sabiam que eu escrevia. E quando precisava de um texto, de alguma coisa, me pediam, me encomendavam. Mas eu não sei te dizer se é só por isso, não, porque os convites foram de várias... Foi de teatro, foi para escrever livro, foi para dirigir uma turma do curso de vídeo e cinema. Aí eu tinha que escrever o roteiro e tal. Então, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, talvez até por alguns acidentes. Agora, e essa multiplicidade também, né? Quer dizer, como é que você passa de uma linguagem a outra, né? Quer dizer, porque são linguagens totalmente diversas, de uma literatura infantil, por exemplo, para um roteiro cinematográfico. Quer dizer, é um salto, né? Quer dizer, como é que você trabalha essas diferenças? Isso eu acho que eu sei como é que acontece. Eu era publicitário. Durante 12 anos eu trabalhei em agência de publicidade. Na época eu fazia faculdade de jornalismo. E eu já escrevia alguma coisa. Então no mesmo dia eu tinha que fazer texto publicitário, todo adjetivado, vendedor. Eu ia para a faculdade, a professora cortava todos os adjetivos, né? Aí o texto tinha que ser informativo. E quando eu chegava em casa eu ia escrever literatura. Então eu tinha contato com 3 tipos de textos durante o dia. E a publicidade é uma baita escola, porque além de você escrever sobre... Um dia você escreve vendendo camisola, no dia seguinte você está vendendo uma empresa de fundição de ferro. Então, quer dizer, você transita por vários setores. E você acaba tendo essa flexibilidade de fazer para uma coisa e para outra. Falar para a criança e falar para o técnico, né? Então, acho que essa habilidade foi nascendo daí. E aí, depois eu fiz um curso em Curitiba de roteiro, na Academia Internacional de Cinema, que aprimorou a escrita para cinema, né? O teatro foi uma questão de vivência mesmo, porque eu fiz teatro, já subi no palco diversas vezes. Então, é um texto familiar. E o diálogo, para mim, é um texto fácil. Eu gosto de escrever diálogos. Flui muito naturalmente. E criança, eu acho que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de criança, eu gosto de conversar. Não trato criança como uma bobinha, né? Que às vezes as pessoas falam, não, eu trato de igual para igual e funciona pra caramba. Então eu consigo pegar algumas coisas dela para colocar na literatura. E os projetos, né? Quer dizer, a partir de aí, o que é que você está fazendo atualmente, como é que você está trabalhando? Porque o livro sobre o Nordeste está pronto, Tá pronto. Né? Então, o que é que você está fazendo aí? Quais são os projetos? Como é que estão as coisas? Bom, eu tenho muita coisa acontecendo concomitantemente, né? E o projeto principal agora chama Rascunhos na Cidade, que eu estou criando, foi um projeto também aprovado na lei do mecenato. Estou recebendo a verba agora e a gente vai construir um site para a Confraria do Escritor, com a informação, bibliografia de todos os escritores da cidade, com agenda de lançamentos, com trechos de obras e 12 entrevistas com escritores locais.
Então, esse é um projeto que começa agora e vai se estender durante o próximo ano. A gente vai gravar uma entrevista por mês e apresentar para as escolas, para a comunidade, enfim, os pensamentos dos nossos escritores. Esse talvez o mais importante. Comecei a escrever essa semana um outro livro, que assim, eu tenho uma amiga no oeste do estado que estuda gastronomia e é uma área que eu gosto muito, eu adoro ir para a cozinha. E nós combinamos de ela me mandar receitas dela e eu escrever, a partir da receita, contos, onde essa receita, quem lê o conto vai ter a receita, né? Com quantidade, com modo de fazer e tudo, só que dentro da história. Então a personagem está cozinhando, aí chega a mãe, ela fala com a mãe, ela pega a tigela, me pega aqueles 2 tomates e tal. Então vai ser eu falei, eu não sei se é uma literatura gastronômica, né, ou se é gastronomia literária, mas vai acontecer isso. Você é uma fome literária. Ou se é uma fome literária. Então o nome a princípio a gente já pensou num nomezinho para ele, que seria Contos à Brunoise. Brunoise é um tipo de corte, né, que é em cubinhos. Então, por enquanto, Contos à Brunoise. Tá ótimo. Jura, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado, eu que agradeço. A crítica literária também sofre dilemas, e o mais forte deles é o trabalho da linguagem, que, marcada pelos frios da ciência, carece de beleza literária. Por não domarem esta habilidade, alguns críticos são acusados de complexo de criação, ou seja, são críticos por incapacidade criativa. Há, no entanto, críticos que domam a linguagem e criam um estilo também literário. É o caso de Nelly Novaes Coelho, de quem a Letra Selvagem está lançando Escritores Brasileiros do Século XX, uma obra de fôlego, quase 1000 páginas, onde nossos autores são analisados com rigor e em textos também literários. Outro grande mérito do livro é sua diversidade. Contempla desde consagrados, como Jorge Amado e Fernando Sabino, até injustiçados e esquecidos, como Hermilo Borba Filho. Mas é na coerência e na linguagem que Nelly guarda seu poder. Sua análise é justa e nunca se joga ao elogio vazio. Também escreve com leveza e legibilidade, como toda obra desta dimensão. Escritores brasileiros do século XX peca em algumas informações, mas nada que ofusque esta obra já clássica em todas as suas intensas virtudes. Ainda falando sobre nossa crítica, uma nova escola está buscando e trabalhando as conexões da literatura brasileira com a hispano-americana. Não é verdade que vivemos de costas para o continente, como bem demonstra Rinaldo de Fernandes nos ensaios de Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudo, lançado pela Garamond. Escritos para a imprensa e a academia, estes ensaios trazem qualidade na linguagem, ou seja, Rinaldo também aqui se preocupa em fazer literatura. O livro abre com um instigante e desafiador ensaio, onde, ao contrário do senso comum, afirma que o conto vive um momento brilhante, aliando violência com alegoria, urbanismo com sertões. Nosso conto se faz diverso e renovador. Outros desafios são levantados por Rinaldo, como a já falada conexão com a literatura hispânica, que levou Vargas Llosa a recriar um sertão mítico e onírico, mas também traz para a dimensão poética a linguagem às vezes ocasional das canções de Chico Buarque. Em suma, além do mérito científico, o livro de Rinaldo de Fernandes é rico por suas ousadias e seu texto fluente e legível. A crítica como expressão literária, escritores brasileiros do século XX, de Nelly Novaes Coelho e Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudos, de Rinaldo de Fernandes. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.